Boa noite. E a musiquinha de sempre, né? A musiquinha leve. Oi, Catarina, tudo bom? Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tem muita gente nova aqui. Robson, meu amigão. Olha essa música. Com certeza o Robson já conhece. Que a gente já se segue aqui faz muito tempo. Acho que tinha saído, acho que tinha caído e voltou. Alguém me avisa aí se voltou, por favor. Quem está aí com sua aguinha, eu sempre falo que quando a gente fala sobre constelação, a gente tem que estar muito leve, com a aguinha de preferência. A minha já está aqui. Então hoje essa é a sua música, essa é a minha música, Seja Leve, gente. É maravilhosa essa música, o trailer dela é lindo. O vídeo é lindo, maravilhoso, deixa você super leve. Eu escuto sempre coloco aqui nas minhas lives e passo para algumas pessoas que sempre me perguntam. Então, gente, hoje é dia 18, não é isso? Dia 18, isso. Nós estamos tendo a nossa primeira live do ano. Eu estava morrendo de saudade de vocês. A maioria do pessoal aqui me conhece. Oi, Vadilene, tudo bom, meu bem? Algumas pessoas não me conhecem. Aliás, muita gente aqui eu acho que não me conhece, que tem muito seguidor novo. Então eu vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Sara Andrade, eu sou advogada, sou consteladora sistêmica, que é este o trabalho que eu utilizo aqui, e sou estudante de psicologia. Então eu sou um combo aí, né? Um combo pra ajudar as pessoas. Oi, Bernardo, boa noite. Então, gente, são 18 dias do ano já. Desde 2022 que eu venho me comunicando com vocês. Já são 18 dias do ano. E aí? O que é que você fez nesses 18 dias? Vão me falando aí, gente, de onde vocês são, qual estado que vocês são, qual país que vocês são. César, eu trabalho e ganho dinheiro, mas parece que o dinheiro não prospera. Olha aí, César falando. Gente, vocês não têm noção, vocês não fazem ideia do tanto de mensagem que eu venho recebendo no final de 2022, principalmente por esse iníciozinho de 2023, sobretudo essa última semana, sobre este tema que César falou aí. E a palavra-chave para esse ano, feliz ano novo, meu bem. Ah, Rio Tinto, Paraíba, que legal. Muitas festas em Rio Tinto, hein? Curitiba. Então, minha gente, vocês não têm noção do tanto de gente que vem me falar. E a palavra que eu intitulei para esse ano aqui, para o nosso Instagram, para a minha vida também, que eu quero que seja para a vida de vocês. Recife, Pernambuco, Terra Boa, São Paulo. Olha, gente, tantos locais, né? João Pessoa, Bianca, linda. Então, a palavra é prosperidade. Prosperidade. Valdilene estava com saudade, eu também, Valdilene estava com muita saudade. Na semana passada, Juazeiro do Norte, Ceará, eu não consegui fazer live, gente, eu estava doente, eu estava com uma alergia tão forte que, meu Deus do céu. E aí eu não, realmente fiquei impossibilitada, eu fiquei sem voz, assim, quase zero. Eu ainda estou rouca um pouquinho, né? Mas enfim, então, gente, eu estava com muita saudade de vocês. Quem não me conhecia ainda, acho que eu fiz uma apresentação aqui no início, eu acredito que já tenha entendido. O meu trabalho aqui é sobre constelação sistêmica familiar. Vou falar um pouquinho sobre isso, porque muita gente me procura para saber sobre a questão da constelação familiar, mas não sabe do que se trata. Eu tento responder da melhor forma personalizada para todos. Se precisar passar um tempo explicando, eu passo um tempo explicando. Por quê? Porque isso é um trabalho, assim, que tem que ser realmente individualizado, é bem personalizado. Então eu faço com que todas essas pessoas se sintam o mais à vontade possível. Porém, algumas não entendem, eu passo um tempo para entender. Como eu já vivo a constelação familiar na minha vida há pelo menos 12 anos, então eu já participei vendo, eu já participei servindo presencialmente, online, com pessoas, com bonecos, com objetos, enfim. Então eu já tenho uma vivência bem grande, tenho 2 formações na área, então eu tenho uma vivência bem grande com relação a isso. Já lidava com isso na minha casa.
Então, pra mim fica automático falar pra vocês, certo? Pra algumas pessoas que perguntam. Portanto, eu gosto de esmiuçar. Então, vocês vão me fazendo perguntas aqui. Hoje eu abri uma caixinha, recebi algumas perguntas, das quais algumas eu vou respondendo no decorrer da nossa live, outras eu vou deixar para o final aqui. Eu deixei aqui já para o final para responder. E vocês podem me fazendo perguntas. São muitas mensagens no WhatsApp. Às vezes eu não consigo responder, mas eu tento fazer o máximo para responder todo mundo, tá, gente? Então, a constelação familiar. O nosso tema de hoje é se a constelação familiar é para todo mundo, né? É esse tema aí. Então, eu vou falar um pouco sobre o que é a constelação familiar, responder a esta pergunta e falar sobre. Por quê? Porque hoje é a primeira live do ano. Então, eu resolvi que eu vou sanar dúvidas. Dúvidas que me fazem muito. Dúvidas que eu sempre respondo em caixinha. Dúvida que eu boto nos views. Dúvida que pode ter uma visualização assim enorme, pode atingir um monte de gente, mas muita gente ainda tem dúvida. E quando as pessoas chegam para o meu atendimento, o meu foco é fazer com que elas, antes de fazerem a sessão, né, antes de eu aplicar a técnica, de eu ser essa condutora dessa técnica tão linda e tão maravilhosa, elas entendam o que está acontecendo, porque é isso que vai fazer com que a constelação flua mais. Eu vou explicar bem direitinho para vocês. Então, a constelação familiar sistêmica é o quê? Constelação sistêmica o geral. E daí vem a constelação familiar, constelação organizacional, enfim, vários tipos de constelação. Porém, a gente sempre utiliza como sinônimo constelação familiar e constelação sistêmica. Por quê? Porque ela é a mais utilizada, ela é a mais vista e sempre vai lidar com o sistema familiar, sempre vai lidar com a sua família, sempre vai lidar com os membros da sua família, porque você vem deles. Você é o seu pai e a sua mãe. Aqui eu vou utilizar bonequinhos para vocês verem. Então, você é este aqui. Você é 50% seu pai, aqui é um pai, né? E 50% a sua mãe. Então não tem como fugir disso. Pais biológicos, tá, gente? Eu venho conversando com pessoas também que são adotadas e tudo, e eu venho explicando bem direitinho. Então, pra cada caso, um caso, né? Porque é impossível explicar aqui numa live. Então, eu tava com saudade desse sotaque. Oi, rapaz, tudo bom? Baiano, o sotaque da Bahia também é muito lindo. Que fofo. Então, minha gente, a constelação, ela vem pra nossa vida para que a gente possa evoluir, expandir a consciência. E o que seria isso? É você ter um olhar diferenciado quanto a você e quanto ao mundo. Ou seja, ter um olhar sistêmico. Ah, Sara, mas e o que seria um olhar sistêmico? Olhar tudo como um todo. Quando a gente passa a olhar tudo como um todo, a gente diminui tantos problemas na nossa vida que, minha gente, vocês não têm noção, não. Quando vocês passam a ver desta forma, você não consegue ver como você via anteriormente. Boa noite, Rafaela. Eu sempre falo que a minha vida ela é dividida assim, antes da constelação e depois que eu comecei a viver de fato. Porque para eu ser uma consteladora familiar, para eu ter esse trabalho de tanta responsabilidade que eu tenho, com tanto carinho, com todos vocês, todos que me perguntam, todos que vêm falar comigo, eu precisei passar pelo processo. E eu lembro que uma vez eu passei por um processo de uma semana, foi assim uma catarse que eu tive no período de uma das minhas formações, e eu passei uma semana ali, naquele momento de dor que é diferente de sofrimento, tá, gente? Por isso que eu falo dor entre aspas. Dor é diferente de sofrimento. Me conectando comigo mesma, me conectando com os meus pais, em especial com a minha mãe, porque na constelação mostrava que eu precisava disso, sabe? Dessa nutrição da minha mãe, porque por mais que a gente tenha uma relação maravilhosa com nossos pais, como eu tenho, sempre vai existir algo a ser melhorado. Então, eu lembro que nesse processo, por um momentinho, eu pensei em desistir. E aí, várias pessoas me deram força, as pessoas que estavam ali pegando na minha mão. E eu consegui. Portanto, eu quero sempre, sou grata a todas essas pessoas, ao meu sistema familiar, e quero sempre passar para todos vocês essa alegria, essa leveza, essa confiança, tá, gente? Com relação à constelação familiar. Então, eu sempre falo que a constelação é como se a gente estivesse assim no fundo de um mar, num lugar escuro, e a gente fosse lá, buscasse algo, trouxesse aqui pra cima e desse luz aquilo. Quando a gente passa a dar luz, a gente consegue ver o que a gente não conseguia ver antes. Porque a gente muitas vezes acha assim, eu tenho um problema com a minha mãe, eu tenho um problema com meu pai, mas eu sei que é porque ele é difícil, é porque ela é difícil, ou alguma coisa do tipo. Mas quando a gente chega ali diante da constelação familiar,
que a gente vai lidar com qualquer situação, a gente vê que a história ela é bem mais profunda. Vai além. Algumas constelações eu faço e as pessoas vêm constelar, por exemplo, o dinheiro. Ah, como alguém falou aqui, a prosperidade financeira. Ah, Sara, eu não tô conseguindo ter prosperidade financeira. Ou estou atendendo muitas pessoas com essa queixa, né? Com essa demanda. Ou elas chegam e falam assim, o dinheiro não chega pra mim. Ou elas chegam e falam, Sara, eu até tenho o sucesso, ele até chega, mas ele vai embora. Ou então ele chega e alguma coisa acontece que não fica. Acontece um imprevisto, acontece alguma coisa. Eu até tenho o sucesso financeiro, mas eu não o sucesso profissional, mas eu não tenho o financeiro. Então é um tema que está assim realmente chegando muito pra mim, não só esse como também relacionamentos, né, conjugais. Deixa eu ver aqui, Rafaela diz assim: não concluir as coisas tem a ver com algo. Começo algum curso e acabo parando antes e até na academia. Sim, meu bem, com certeza. Procrastinação, né? Talvez seja o seu caso. Você falando só assim fica mais... fica bem genérico. Mas sim, meu bem, tem a ver sim. Você pode ter algum bloqueio que seja familiar. Alguém do seu sistema familiar. Às vezes você nem conheceu. E aí, o que é interessante é que você fala sobre várias áreas, né? Você falou mais de uma área. Concluir as coisas. Um curso, academia, ou seja, olha só o padrão. Não é só um curso, por exemplo, a gente podia olhar mais para essa área profissional, porque as pessoas não escolhem a profissão por escolherem não, tá, gente? Toda vez a gente escolhe uma profissão porque existe algo ali atrás. Então, vamos dizer, um curso, área profissional, ou área de estudos mesmo, né? Aí você fala academia, ou seja, essa área física, saúde mental, pode estar aí junto. Então, sim, meu bem, com certeza. O Bert Helling, que é o criador das constelações familiares, o alemão, ele falava que a gente poderia constelar tudo. Então, é possível, sim, constelar, pode ser sistêmico, não necessariamente é, tá? Mas pode ser. O único tema que a gente não pode constelar, ele falava que é a morte. Por quê? Porque ela está num outro patamar, então não tem como a gente fazer constelações da morte. E aí, entrando no tema da nossa live, né, que eu já venho falando sempre, mas entrando bem assim no tema da nossa live, sobre quem pode fazer a constelação. É todo mundo que pode fazer constelação, é todo mundo que tem resultado com a constelação. O que é que vocês acham? Me falem aí que eu vou beber uma aguinha aqui. Oi, Ju! Ju entrou aqui, muito querida. Um beijo, Ju, pra você, viu? Saudade de vocês todos aí. Então, gente, vocês acham que é pra todo mundo a constelação? Quem tá com água aí? Tem uma seguidora aqui minha, Lu, eu acho que ela não tá hoje, por um milagre, ou ela vai entrar depois. Que ela sempre tá com a aguinha dela, ela sempre tá com a garrafinha dela. Porque a água é tudo, né? A água resolve muita coisa, viu, gente? A água. Então, o Robson tá dizendo que todos podem constelar. E aí, o que vocês acham? Todos podem? Um detalhe, que eu tenho certeza que Robson falou todos, mas ele não levou em consideração isso. De fato, todos podem. Oh, Bezinha tá falando, tia Sara. Beijo, Bezinha. Beijo, meu amor. Beijo pra você, beijo pra Maria. Então, todos podem constelar a partir dos 13 ou 14 anos. E por que o Bert falava isso? Porque pessoas com menos de 13 ou 14 anos, ou seja, são crianças, né? Não vamos entrar ali falar sobre pré-adolescência, mas 13 ou 14 anos, eles estão adoecidos, eles estão mostrando sintomas e doenças porque eles estão mostrando as dores dos pais. Então, a estas pessoas, nós indicamos, sugerimos constelar os pais, tá? Então, eu não constelo, né? Pessoas que tenham menos de 13 ou 14 anos, mais ou menos. Por mais que a pessoa tenha uma vontade. Porque ele tem a vontade, mas ele não tem a consciência. Valdilene, todos devem fazer constelação. Isso. Então, todos podem constelar. Mas todos estão preparados para constelar? O que vocês acham? Vocês acham que todas as pessoas estão preparadas para constelar? É só chegar ali, eu vou fazer uma constelação hoje, eu vou ali, vou fazer uma constelação e pronto. Vou contar pra vocês aqui. Eu sempre gosto de mostrar o meu exemplo, porque como eu conheço há um bom tempo, eu já passei por diversas situações, gente, na constelação. Tanto na minha vida, eu tenho formações em constelação, mas eu jamais vou deixar de fazer pra mim mesma, né, no caso. Existe a autoconstelação, mas eu prefiro que uma pessoa me atenda. Então, eu tenho já pessoa certa, mas me constelei com mais de uma pessoa. Então, a primeira vez que eu fui a uma constelação, eu fui simplesmente assistir. Eu fui somente assistir, eu não fui nem servir. E eu achei interessante, mas ficou meio assim, eu sem entender tanto. Depois eu fui participar.
que a gente chama de servir. Depois fui participar de outra forma. Depois fui fazer individual. Depois fui fazer individual com bonecos. Depois fui fazer individual com âncoras de solo. Depois fui fazer o meu trabalho de autoconhecimento num curso de constelação, sendo autoconhecimento, tá? E aí passei por vários processos e eu pensei, não, agora está na hora de fazer a minha formação. Agreguei ao direito sistêmico, que é o direito com as constelações, e hoje faço um processo muito grande, assim, de saúde mental, com o quê? No curso de psicologia. Não pra mim, né? Porque a gente não faz o curso de psicologia pra gente, a gente faz pra servir ao outro. Eu faço a minha terapia com a minha psicóloga. Aí sim, é o meu trabalho de autoconhecimento. Mendonça.Matos. Eu tenho muito apego ao meu marido e filho e deixo de fazer as coisas por eles. Mas eles, se tiver de fazer, elas fazem quando eles fazem. Me sinto traída, por onde olhar. Meu bem, deixa eu entender melhor a sua pergunta. Eu tenho muito apego ao meu marido e filho. Deixo de fazer as coisas por eles. Deixo de fazer as suas coisas pra fazer por eles. Isso, entendi isso. Mas eles, se tiverem de fazer, fazem quando fazem. Enfim, eu acho que você está querendo dizer assim, que você deixa de fazer as coisas por eles, mas eles não deixam de fazer as coisas por você, não é isso? Então, meu bem, as pessoas têm que entender que não é egoísmo dizer assim, primeiro eu. Se você está bem, olha só, pensa bem. É matemático quase. Se você está bem, você vai conseguir ser melhor para a outra pessoa. Se você só serve a outra pessoa, você nem vai estar inteira aí. Você nem vai ter a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é uma das 3 leis de Bert Helling. São 3. Dentre elas existe a lei do equilíbrio, que é a lei do dar e do receber. Então, pelo que você me fala aí, você dá muito mais do que recebe. E aí você fica sobrecarregada. E você... Eu até arrisco a dizer que muitas vezes você sequer aceita receber. Provavelmente a sua energia masculina está lá em cima. Você precisa baixar essa energia masculina e cuidar da sua energia feminina, meu bem. A sua pergunta deixa eu só baixar aqui. Pra onde olhar, então? Pra onde olhar? Pra você. Olhar pra você mesmo, olhar pra essa lei do equilíbrio. Onde é que eu estou fazendo mais e recebendo menos? Faz um equilíbrio aí. Eu tenho vários exercícios, eu tenho um guia sobre elevar a energia feminina, mas eu tenho vários exercícios que eu sempre falo aqui sobre esse equilíbrio entre o dar e receber, entre energia feminina, entre energia masculina, e que você pode olhar de fato para isso. Eu já busquei, já precisei equilibrar essa minha energia do dar e do receber, e eu anotava num papel, eu fazia num papel. No começo, é bom que você veja, é visível. Hoje eu fiz tal coisa, eu dei isso, hoje eu recebi isso, hoje eu me permiti receber. Entende? No começo é estranho. Parece que você está sendo egoísta. Parece que você está assim, nossa, eu estou fazendo só por mim. Pra você, com certeza não, porque eu não sou uma pessoa, não tenho bola de cristal. Mas possivelmente e provavelmente você é uma pessoa que sofre ao dizer não. Você sofre quando alguém pede alguma coisa, seu marido, seu filho, e você diz não. Então, tenta fazer esse exercício. No começo é difícil mesmo dizer não, mas aos poucos, entende que você dizer não para o outro não necessariamente é um não para o outro, e sim um sim para você. Então, tenta sentir isso. Não é um não para o filho, não é um não para o marido, é um sim para mim. Ao invés de eu fazer aquela atividade para o meu filho, aquela para o meu marido, eu preciso me cuidar, eu preciso fazer por mim. Quando eu percebi que eu estava dando um pouco mais do que recebendo, eu fiz um processo de constelação. E o equilíbrio na minha vida, ele se deu de uma forma que, assim, as pessoas mais próximas a mim sabem. As bem próximas mesmo, só as bem próximas. Mas se eu conto aqui pra vocês parte do que aconteceu comigo, foi um movimento de almas muito grande, muito lindo. E aí eu entro justamente na questão para falar para vocês. Primeiro, quando eu falo de movimento de almas, eu quero deixar extremamente claro que a constelação não tem absolutamente nada a ver com religião. Essa é uma pergunta recorde aqui. No meu Instagram, no meu WhatsApp, no link da minha bio, sempre me perguntam. Constelação familiar não tem absolutamente nada a ver com religião. Não tem a ver com catolicismo, com espiritismo, com budismo. Não tem base nenhuma em regressão, não tem base em hipnose. Ela é uma técnica energética. Essa técnica energética faz com que eu possa atender uma pessoa, por exemplo, que está do outro lado para você ver como é forte, do outro lado do computador, e mesmo assim ela sentir essa energia e a técnica conseguir ser eficaz para ela. Então até que eu atendo muita gente de vários estados e várias pessoas de outros
países. E essa técnica, ela funciona, tá? Então, diante disso, quando a gente fala de movimento de almas, é o que você decidiu pra você. Então, todo mundo pode fazer? Sim. Nem todo mundo está preparado? Não. Por quê? Porque as pessoas são muito imediatistas. O mundo é imediatista. Nós somos imediatistas. É isso mesmo. Eu acho que essa energia masculina tem a ver com meu pai. Pode ser, meu bem. Aí você precisa analisar. Porque as mulheres, elas nascem e elas estão mais voltadas para o pai. Quando vai passando ali a primeira infância, elas têm que tomar essa energia feminina da mãe. Entende? Quando ela tá aqui com o pai e ela vai tomar a energia feminina da mãe. Quando ela não faz esse movimento aqui de tomar a energia feminina da mãe, ela pode passar o resto da vida nessa energia masculina. É possível baixar a masculina, cuidar da feminina e elevar, tá? Todos nós precisamos ter a masculina e a feminina. Mulheres, porém, devem ter mais a feminina e homens devem ter mais a masculina. Mas quando a gente não cuida dessa nossa, que predominantemente deve ser, quando a gente precisa da outra, a gente não consegue lidar com ela. E aí uma mulher, quando ela não cuida da energia feminina dela, que ela precisa da masculina, o que é que ela faz? Ou ela vai exagerar na feminina dela e vai se tornar uma mulher extremamente sensível, que nem ela aguenta, ou então ela vai ser grossa, ela vai ser explosiva, entende? Então por isso que é necessário esse cuidado. Então, falando desse movimento de almas em que eu estava falando a princípio, que não tem a ver com religião, é você decidir fazer. É você não ser imediatista como o mundo é imediatista. É você entender que, com certeza, a maior parte das pessoas aí, não sei se, acredito até que todas, já está vivendo, já viveu um terço pelo menos da vida. Eu sempre falo isso. Então, gente, olha só, você já viveu um terço da sua vida. Hoje é dia 18 de janeiro, nós já temos 18 dias de um ano. Ah, Sara, mas 18 dias pode parecer pouco. Não, gente, daqui a pouco é um 12avos do ano. Então, o que você já fez até agora, né? O que você já buscou? Quando se busca um processo de autoconhecimento, as pessoas querem uma mágica. Você pode escolher qualquer processo de autoconhecimento. Aqui eu falo da constelação porque eu sou consteladora, porque eu acredito, porque eu estudo sobre a constelação todos os dias, porque eu vejo os resultados e porque eu quero conseguir ajudar o máximo de pessoas possível. Porém, você pode escolher qualquer um dos movimentos que você queira. Aconselho que escolha um. E a constelação, como ela é breve e poderosa, eu sugiro muito. Só que ela não é uma mágica, ela não é um milagre. Então, o que adianta chegar aqui, vou mostrar pra vocês aqui meu material de trabalho. Algumas pessoas já conhecem, outras não, mas olha só, gente. Material de trabalho aqui. O que adianta eu chegar aqui nesse tablado, fazer as movimentações que eu preciso fazer e o cliente achar que aquela 1 hora, 1h30, 2 horas, não sei, de sessão, ou meia hora de sessão, vai mudar toda a vida dela se ela viveu num padrão ali, se ela vem com um padrão de, sei lá, vamos supor assim, 30 anos, sei lá. Vamos dizer que uma pessoa viva 90 anos, então por isso que eu falo, 30 anos ela viveu um terço da vida dela, né? Então quem tá aí já sabe que já viveu mais do que isso. E isso tendo uma longevidade, né? Algo muito bom. Eu estou sendo bem positiva aqui, como sempre. Então, não adianta você chegar e fazer uma constelação ali, passar 40 minutos, passar 1 hora, passar 1h30 e achar que os seus problemas, eles foram resolvidos ali. A gente traz um padrão na nossa vida, um padrão que vem desde antes do nosso nascimento. A gente já vem com isso. Então, eu tenho um padrão, eu passo 30 anos da minha vida tendo aquele padrão. E aí eu quero simplesmente, em 1 hora, resolver tudo. Olha só como seria injusto. Então, eu sempre falo aqui a verdade. Algumas pessoas me perguntam, eu sou muito honesta com o meu trabalho. E muitas pessoas me perguntaram já, Sara, em quanto tempo eu vou ver o resultado? Vou falar pra vocês sobre isso mais à frente. Sobre o tempo, tá? Então, pessoas imediatistas, eu vou responder essa pergunta, né, que eu fiz. Que inclusive ela tá aqui, uma das perguntas da caixinha, eu acho que é ela. Eu já vi as perguntas, algumas, né, a maioria, e aí eu tô já respondendo durante. Mas... o que acontece quando uma pessoa fala assim, eu fiz uma constelação e eu não tive o resultado esperado? Ou eu não tive ainda o resultado esperado. Eu achei que com 1 semana eu ia ficar bem, com 2 semanas eu ia ficar bem. Tem gente que chega na constelação e ela não sabe sequer o que é que ela quer. Por isso que eu sempre sou honesta nos meus atendimentos, falando que pensa um pouco, sente um pouco. Vamos tentar aqui fazer com que você concentre em você mesmo, este é o seu momento. Então, inicia-se um processo. Ali, a constelação
ela é o início da cura. É você ver o que você nunca viu. É você ver o que você passou 30 anos da sua vida buscando e você não conseguia achar. Então, quando a gente encontra, uma pessoa vem constelar, por exemplo, o dinheiro. Sara, eu preciso constelar o dinheiro. E aí na constelação, o que é que sai? Sai um avô dela, sai uma tia, sai mãe, sai pai. O que significa sai? No campo mostra. Quando a gente faz, não é adivinhação, constelação nunca é adivinhação, nunca. Quando a gente faz nossa formação, pelo menos as boas formações, né, elas trazem muito isso, da gente mostrar essa sensibilidade, a gente aguçar, a gente trabalha isso. Então a gente consegue sentir em vários momentos. Ou a gente trabalha no oculto, que seria o quê? Algum representante, algum elemento, algum objeto, algum âncora de solo, mesmo sem citar o que seria. Eu posso até não saber, mas o cliente, ele vai sentir. Se ele não sente na hora, ele vai sentir depois. E as coisas vão acontecendo. Só que ali é o início da cura. Ela vê aquilo e a partir daquele momento, aí sim, a cura começa. E o que ela vai fazer com aquilo que ela viu? Ela pode ignorar. O que acontece, Sara, se ela ignorar? Ela faz uma constelação e diz, nossa, não sabia nem bem o que eu queria, ou eu sabia o que eu queria, mas eu fiz ali, ignorei e vou continuar vivendo a minha vida. As movimentações do sistema familiar dela vão acontecer? Sim. As movimentações no sistema familiar dela vão acontecer, sim. Porém, ela não pode, essa pessoa, ela não pode achar que é milagre e que é mágica. Uma vez eu fiz uma constelação com um rapaz, eu lembro bem, foi presencial. E eu coloquei esses bonequinhos, depois ele veio me contar que gostou muito e tal. E ele ficou impressionado, que ele disse assim, quando eu vi aqueles bonequinhos ali, Sara, eu disse, meu Deus do céu, isso não dá nada não, isso que conversa é essa? E no meio da constelação ele ficou muito sensível, ele até chorou, muitas pessoas choram, né, se mostram ali, deixam aquela emoção fluir, né. E aí, depois ele veio me falar, ele disse, é impressionante, foi impressionante o que eu senti. Eu cheguei descrente e foi impressionante o que eu senti. Ele não foi por curiosidade, porque já pessoas vieram me falar que queriam constelar, eu perguntei o motivo. Curiosidade, eu não atendo pessoas que venham constelar por curiosidade, porque não faz o menor sentido. E enfim, e aí, então, acontece. Porém, o que é viável quando as pessoas falam assim... Eu fiz a constelação. E agora? Você estava presente ali? Você queria que aquilo acontecesse? Você deixou fluir? Você teve aquele processo prévio de buscar, não pensar no racional, não pensar, Sara, esse bonequinho aqui, eu acho que é fulaninho de tal. Esse outro bonequinho, eu acho que é fulaninho de tal. Você teve aquele processo bonito de sentir o que acontece quando aquele representante do seu sistema familiar de origem ou o seu sistema familiar atual chega. Você se entregou àquilo, você acreditou naquilo, foi a sua crença que fez. Você buscou fazer os exercícios sistêmicos depois, as frases de liberação, porque ali é o início da cura. E aí você vai continuando. Oi, Lu, Lu chegou. Eu falei sobre você, Lu, viu? Sobre a sua água. Falando sobre água, você sempre tá com sua garrafinha. Oi, Michelle, minha amigona tá no Canadá. Um beijo. Então, gente, você buscou isso? Você buscou não falar sobre a constelação depois que terminou aquela constelação? Não ficar dando detalhes, porque acontece um movimento, esse movimento de almas que é tão lindo, que é tão maravilhoso. Você buscou, de fato, falar essas frases sistêmicas. Eu não posso falar sobre atendimentos de outras pessoas, mas no meu atendimento eu sempre busco passar frases sistêmicas ou até exercícios sistêmicos, porque eu não quero o meu cliente, entre aspas, solto. Eu quero que a evolução dele comece ali. Eu quero que a sessão de constelação que ele decidiu por ele decidiu pelo sistema familiar dele, ele decidiu até pelo mundo, gente, porque quando você muda, todos os que estão ao redor mudam também. Você não precisa mudar o outro, como já ouvi muita gente querendo. Você muda você e quem está ao redor vai mudando. Isso é energia. Então, eu quero que ali seja o início da cura. Então, se você faz daquele seu momento de sessão de constelação familiar o início da sua cura, sim, sempre você vai ter resultado, sempre. Na verdade, sempre você vai ter resultado. Mas se você busca isso, os seus resultados vão ser mais eficazes, vão ser mais verdadeiros. E aí, muitas pessoas falam, Sara, mas eu constelei e já faz... Eu recebi, acho que essa semana... Já recebi várias vezes, mas dessa vez eu recebi, que eu tô lembrando, essa semana. Sara, eu fiz uma constelação sobre um tema, acho que fazia um mês, mais ou menos.
E eu ainda não obtive os resultados que eu queria, eu gostaria de fazer de novo. E aí eu converso com essa pessoa de forma que ela entenda que a constelação familiar, ele é esse movimento que a gente não tem como precisar o tempo. Eu, por exemplo, já tive resultados em dias de constelações. Eu já fiz vários, vou continuar fazendo. É um autoconhecimento maravilhoso, uma evolução muito boa. Já tive resultados em semanas, já tive resultados em meses, já tive resultado em que eu, depois de 6 meses, eu busquei fazer um novo movimento com relação àquele mesmo tema. Quando eu falo o mesmo tema, eu quero muito que vocês entendam. Primeiro, eu não faço uma constelação com uma pessoa hoje, por exemplo, e daqui a 2 meses eu constelo essa pessoa com o mesmo tema, não. Porque não faz sentido. As movimentações, elas vão acontecendo, então eu dou um intervalo de pelo menos 6 meses, de uma para outra. Eu tô falando isso aqui porque eu vejo muitas pessoas dizendo que estão fazendo uma constelação a cada semana, uma constelação a cada mês. Gente, isso é bem prejudicial. A técnica da constelação, ela é extremamente profunda. E eu lhe falo assim, quando eu digo o mesmo tema, na verdade nunca será o mesmo tema. Por quê? Foi o que aconteceu comigo, né? Você que faz uma constelação hoje, e quando você vai fazer daqui a 6 meses, você não é a mesma pessoa. Muita coisa aconteceu na sua vida. Na verdade, a gente não é a mesma pessoa no próximo minuto. Então, mesmo se você faz hoje, você faz daqui a uma semana, você não é a mesma constelação. Porém, não é necessário. Agora, quando você diz, eu fiz uma constelação e eu não tive tanto esse resultado e algumas coisas aconteceram, mas eu preciso que desbloqueie mais, e aí sim, a gente faz com mais 6 meses. Quando a gente for fazer naqueles outros 6 meses, certamente vai aparecer algo que não foi visto ali, entende? Algo que você não conseguiu acessar ali. E por que não conseguiu acessar? Porque naquele momento você não tinha preparação. Porque você não estava evoluída como hoje você está. Porque não fluiu. A constelação não é uma adivinhação. Então, eu posso saber a sua vida inteira, eu posso não saber nada da sua vida. Eu prefiro trabalhar sabendo pouco. Mas, independente disso, não é uma adivinhação. Então, quando você tem esse olhar no momento da sessão e após a sessão você passa a ter esse novo olhar para a vida, aí sim. Aí eu posso afirmar para você que a sua vida ela vai ter movimentos em várias áreas, em qualquer área que você quiser, qualquer aspecto. E o que é muito bonito é que eu sempre busco fazer com que as pessoas façam uma sessão de constelação comigo e que elas só voltem realmente se for necessário. Por quê? Porque ela conseguiu ali resolver a vida dela? Não, porque ela pode voltar com vários aspectos. Mas que ela passe a ter uma vida sistêmica. Quando a gente passa a ter uma vida sistêmica, que é olhar tudo como um todo, ou seja, não focar. Eu tenho um problema ali e eu vou focar só ali. E aí você foca aqui e o resto aqui, você esquece. Então veja tudo como um todo. Esse problema acontece, mas tem essa outra situação, tem essa outra situação, tem essa outra situação. Eu posso mexer nessa que esse problema vai diminuir. Então eu faço com que, ao máximo, para que ela consiga ter uma vida sistêmica, um olhar sistêmico para a vida. E quando ela voltar daqui a sei quanto tempo para fazer uma outra sessão de constelação comigo, com relação a um outro tema, ela já está numa posição acima, entendeu? Ela já está um pouco mais evoluída. Então, a fluidez vai se dar de forma mais rápida até, entende? Então, é este movimento que eu sempre busco fazer com que as pessoas tenham. Lu, você que é libertador, você entrou na minha vida, já foi um presente maravilhoso de Deus. Oh, que linda, Lu. Obrigada. Você também, meu bem. Vocês são muito preciosos pra mim, muito queridos. E Lu meu Deus, a gente conversa bastante. Amanda, o que é constelação? Então, Amanda chegou, acho que é Amanda, né? Amanda chegou um pouquinho depois, eu falei no início, Amanda, você depois vê a live, eu vou falar pra você, mas aí você vê a live que tem mais detalhes, tá? No iniciozinho. A constelação, ele é esse movimento de cura, é esse processo de autoconhecimento que uma pessoa busca fazer pra evoluir, pra destravar problemas que você não consegue. Geralmente não, sempre são problemas corriqueiros. Eu recebo, a minha maior demanda é relacionamento conjugal, maior assim, acho que 95%. Os outros 5% se desmembram, a maior parte em finanças, que é o que está ultimamente chegando bastante, e sintomas, apesar de que a gente constela qualquer situação. E muitas mulheres vêm com a queixa de que tem relacionamento abusivo.
E que elas sempre atraem esse padrão. Eu sempre atraio o padrão de um homem que tem um relacionamento que é abusivo comigo. E na outra semana, o outro relacionamento também. E o outro também, e o outro também. Então o que a constelação faz? A gente faz uma técnica de constelação. A gente encontra aquela causa. Diversas são as causas possíveis, diversas. Uma relação que ela teve com o pai, uma relação que ela teve com a mãe, um amor interrompido, uma relação que a mãe, a avó, a bisavó tiveram, ela está sendo leal àquilo, leal a algo ruim, tá? Então, ela está sendo leal. Porque se ela fizer diferente, isso é inconsciente, tá, gente? Se a mulher faz diferente da mãe, da avó, da tia, da bisavó, que tiveram relacionamentos abusivos, ela vai se sentir diferente. E a alma dela sofre por isso. E aí ela age dessa forma, inconscientemente. Ela atrai, a energia dela atrai. Não, eu preciso atrair quem tem um relacionamento abusivo comigo. Por quê? Porque senão eu vou ficar diferente da minha mãe. Vou ficar diferente da minha avó. E aí a gente faz um movimento na constelação que a gente faz essa quebra. Então ela consegue não excluir, não abandonar, mas ela consegue fazer de uma forma diferente das pessoas que fizeram antes dela. Quando ela faz essa quebra, ela enxerga ali, ela passa a ter uma nova postura. É isso que define a eficácia da sua constelação. Ela passa a ter uma nova postura. Uma nova postura diante da vida, diante do mundo. E não é simplesmente ela conseguir identificar que aquela pessoa era abusiva, não. Porque eu sempre falo que é um combo perfeito, a constelação e a psicoterapia. A constelação a gente leva ali o que estava no inconsciente, e na terapia você vai tratar isso. Então não é simplesmente ela entender, ele é abusivo. Porque muitas mulheres sabem que estão no relacionamento abusivo. Elas demoram a identificar, outras identificam e elas permanecem ali. E elas continuam. E elas têm um outro relacionamento. E por que elas continuam? Aí vai na parte da psicoterapia. Porque aquilo é conhecido pra ela. Então, por mais que seja ruim, é conhecido. E sair daquela zona de conforto, por mais que esteja ruim ali, é doído. Não é sofrido fazer o autoconhecimento, mas é doído fazer. Você lidar com a dor. Você chegar ali e você conseguir se conectar àquilo pra você poder melhorar. É como você vai para uma academia. Você quando vai para uma academia, que você faz um treino novo, que você estava sedentário e vai fazer um treino novo, seus músculos vão doer. Quando você vai se acostumando, o seu músculo vai continuar doendo. Por quê? Porque você está ali em algum momento com a sua massa magra, aumentando a sua massa magra. Quando uma criança está crescendo, dói. Os ossos dela dói, porque ela está evoluindo. Então, é uma dor que faz crescer. Essa é uma analogia ótima. Para os músculos também. É uma dor que faz crescer na academia. Então, como você quer melhorar, como você quer evoluir, se você não se conecta a isso, se você não se conectar a você, todos nós temos dores, todos nós temos traumas, não tem essa pessoa no mundo que não tenha. Só Jesus que era perfeita, né? Pra quem crê, tem isso também. Lu colocou, se uma mulher sofre abuso sexual, isso faz com que ela cresça e atraia abusadores. É possível dar isso com a constelação? É possível? Acho que é lidar, né, Lu? Isso com a constelação. Então, se uma mulher sofre abuso sexual, isso faz com que a crença atraia? Sim, com certeza. Por quê? Sobretudo, quando aquele abuso, pra ela, significava amor. Pais, maridos, namorados, batem e depois trazem algo que vá ali como se fosse amenizar aquilo. Ou então, filhos veem pais batendo na mãe. Tô dando exemplo aqui de homem com mulher, mas o inverso é a mesma coisa. Então, a filha vê, por exemplo, o pai batendo na mãe, e o pai bate na mãe e diz, minha filha, isso aqui é pro bem da sua mãe. Pra que ela não saia de casa com essa roupa curta, porque um homem lá fora pode fazer um mal a ela. Olha a relação que ela criou aí. Criou a relação de que bater é amor. Então, ela vai crescendo com isso. Por mais que ela diga, não, eu sei que bater não é amor. Mas lá internamente ela tem essa crença. E ela não consegue sair disso. Então, com certeza, e se a pessoa, né, não sei se foi você, mas se a pessoa também passou pelo abuso, sim. Se foi do pai, se foi de um irmão, se foi de um tio, com certeza. Isso a constelação é possível, sim, é possível desvendar de onde veio, é possível fazer esse movimento, mas uma sessão de psicoterapia, um processo de psicoterapia aliado a isso, de extrema eficácia. Porque na nossa vida a gente vem aqui pra evoluir. Só que pensa comigo, ninguém nunca vai chegar à evolução total. E olha como seria ruim a gente chegar à evolução total. Se a gente chegar à evolução total, a gente vai fazer o que nessa vida?
Ninguém nunca chega. Porém, quanto mais a gente evoluir, melhor a gente vive. Melhor as pessoas que estão ao nosso redor vivem. Melhor os que vêm depois vivem. Por quê? Como ela perguntou aqui. Então, você viveu isso, você faz essa quebra. Quando você faz essa quebra, a sua filha não precisa passar pelo que você passou. A sua filha não precisa ser leal ao que você viveu. Entende? Ela não precisa fazer do mesmo que você fez. Sua sobrinha, enfim, todos os que vieram após você. Se é possível mudar, né, Lu? Eu vi aqui sim. Sim, é possível, sim, com certeza. A constelação, ela é muito preciosa, e ela, de fato, salva vidas. Ela chega a salvar vidas. Todo abusador é narcisista? Não. O narcisista, o narcisismo, gente, muitas pessoas me falam que tem mães narcisistas, tá? Algumas pessoas falam com conhecimento de causa, com diagnóstico e tudo, sempre converso. Outros não, eles acham. O narcisismo é um transtorno de personalidade. Transtornos de personalidades, eles não têm cura. Então, não todo abusador é narcisista, não. E nem todo narcisista é abusador, tá? Esse transtorno é desafiador. Desafiador conviver com o narcisista. E por que é tão desafiador? Porque quem tem vários tipos de transtorno de personalidade, ele consegue ver, aceitar que tem e se tratar. Só que o narcisista não. O transtorno dele justamente tem esta característica, de que ele não aceita que é. De que ele acha que... Isso aqui é a grosso modo, tá, gente? Tô falando aqui, não tô falando sobre o transtorno. Eu tô falando bem a grosso modo. Ele se imagina tão melhor do que aquilo que ele acha que não precisa estar num processo. Então, é bem desafiador. Nem todo abusador é narcisista. Agora, se for abusador e narcisista, aí realmente é bem complicado, assim. Desafiador mesmo estar próximo. Sara, o que pode ser medo da morte e medo de não conseguir concluir projetos? Para onde olhar? Então, meu bem, medo da morte... Eu vou falar pra vocês aqui sobre isso. E vou falar anteriormente, eu vou explicar bem direitinho pra vocês sobre... Quando a gente fala sobre a constelação familiar, quando eu estudo conteúdos e eu posto pra vocês, ou vocês veem em qualquer lugar assim, tal situação tem ligação com tal coisa, tal situação tem ligação com tal coisa. O que acontece? O Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele morreu em 2019. A constelação, ela tem 40 anos. Ele atendeu, não sei nem o número de pessoas no mundo. Ele fez um estudo muito grande. Então, ele percebeu que determinadas situações se adequavam em tantos por cento a tal situação. Por exemplo, o sucesso na vida, ou melhor, o insucesso na vida, está muito ligado à mãe, à nutrição, porque a mãe é o nosso primeiro projeto, nós somos o primeiro projeto, o projeto de vida da nossa mãe. Essa relação financeira tem muita ligação com o pai, porque o pai é aquele que leva para a vida. Enfim. Então, quando eu falo aqui sobre alguns temas e falo o que pode ser, não estou sendo nunca taxativa. Estou sendo sempre exemplificativa, porque a gente só vai saber no campo. Então, quando você me pergunta para onde olhar e se pode ser, eu posso lhe dizer o que é que pode ser, tá? Mas é interessante que a gente veja. Muitas pessoas que têm medo da morte, muitas pessoas, não sei se é o caso que você está perguntando aí, possivelmente essa pessoa sofre de depressão. Muitas pessoas, ou tem um momento depressivo, muitas pessoas que têm, elas tiveram um antepassado que se suicidou, que teve esse pé na vida e um pé na morte. Tem muita gente que tem um pé na vida e um pé na morte. Ela vive assim, com um pé na vida e um pé na morte. A gente vê isso na constelação, é possível ver. Um pé na vida e um pé na morte. Então ela tá ali, ó. A alma dela tá ali. Vive ou morre, vive ou morre. Ela pode ter muito medo. Por isso que aconteceu, por alguém que suicidou e ela tá sendo leal, entende? Isso pode ser, tá? Então você tem que olhar muito pros seus antepassados. Medo de não conseguir concluir projetos, pra onde olhar. Medo de não conseguir concluir projetos. É interessante que você entenda a sua relação com a sua mãe. Projetos estão, como eu falei, nada é taxativo, tudo é exemplificativo. Se eu abrir uma constelação pra você, aí sim eu vou poder definir aqui. Eu não, né? Que eu sou só condutora. Mas o campo sistêmico, ele vai poder ir definindo pra onde isso deve ser olhado. Mas muito possivelmente a relação com a mãe precisa ser olhada. Ah, Sara, mas minha relação com a minha mãe ela é muito boa. Mas vai entendendo o que está ali por trás. Provavelmente não seja. Pra quem tem esse problema de concluir projetos, pode ter havido um aborto ali com a mãe, em segredo de família, ou com uma tia que você tem ligação, com uma irmã,
com a avó e esse projeto foi interrompido. Pode ter havido um bebê nascido e esse bebê foi doado, esse bebê não foi bem quisto, entendeu? Pode ter várias situações assim. Então, pode ser olhado para essas diversas situações, porém, podem existir outras. Mas olha com relação a isso, para a sua relação. Quer dizer, eu não sei se é você, né? Ou está perguntando. Mas olha para a relação, essa pessoa deve olhar para a relação com a mãe. Eu tenho mais algumas perguntas aqui que estão fora, eu vou responder aqui, né? Porque as pessoas colocaram na caixinha também. Eu anotei algumas, outras já respondi no meio, são mais genéricas, mas algumas são mais específicas e pode ajudar todos vocês, são temas mais específicos. Primeiro, quanto tempo terei a cura? Não tenho paciência, a pessoa colocou. Então, meu bem, não sei se essa pessoa está aqui, provavelmente. Não tem como saber o tempo de cura, porque a cura, ela é sua. É como pessoas vêm dizendo assim, Sara, eu quero muito, muito. Nossa, olha, eu recebo sempre essas mensagens. Eu queria que o meu marido fizesse, queria que o meu namorado fizesse. Nossa, seria tão bom pra gente. Eu quero fazer por ele. Como é que eu faço pra convencê-lo? E eu acho muito louvável isso, é bonito você querer que o outro melhore, pra que as coisas melhorem. Só que eu parto do ponto inicial. Se cure você. Pensa em uma relação de duas pessoas e uma começa ali a ser curada. Olha só como vai haver o movimento da outra. Gente, não tem como não haver. E esse movimento de cura seu faz com que ou essa pessoa fique curada e inicie a cura e continue esse movimento com você, ou a cura se dê a você. E aí o que é que vai acontecer? Você não vai permanecer mais ali. Porque você passa a entender que aquele lugar não é o seu. A sua evolução, ela foi tão grande que você passa a não estar mais ali. É como algumas pessoas inocentes mesmo, ou críticas, elas falam assim, a minha terapeuta fez com que eu separasse. Gente, ninguém faz ninguém fazer nada. Tanto o psicoterapeuta como uma constelação, ela mostra o que não estava sendo visto, ela faz você sair daquele movimento de sofrimento, que pode ter uma pequena dor para que você consiga. Algumas constelações as pessoas falam, minha vida fez foi virar. Ela virou, algumas viram, nada perigoso, tá, gente? Mas elas acontecem em movimentações para depois a vida fluir. E esse movimento é lindo, é maravilhoso. Então a pergunta é, quanto tempo terei a cura? Eu não tenho paciência. Tenha paciência, meu bem, porque se você não tem paciência para se curar, você vai passar mais 30 anos da mesma forma que você está hoje. Então, assim, não faz sentido, né? Não faz o menor sentido isso. A outra pergunta foi, como um homem, né? Como um homem que não se dá bem com a mãe pode influenciar no relacionamento? Nossa! Olha, um homem que não se dá bem com a mãe, ou com o pai também, pode influenciar bastante. Porque ali, a mãe é a primeira figura feminina que ele tem. É a nutrição. É a primeira energia feminina, primeira que ele tem ali. Além dele nascer, né? O que ele viu. É a mãe dele. Então, se ele não tem uma boa relação com a mãe, se ele não tem uma boa relação com o pai, como ele vai ter com outra pessoa se ele não tem com ele mesmo? Ele aqui, ele é aqui. Não, aqui. Deixa eu pegar aqui. Ele, o rapaz, ele é composto de 50% a mãe dele e 50% o pai dele. Então, se ele não se dá bem com a mãe, se ele nega qualquer coisa da mãe aqui, ele está negando 50% dele. Se esse cara aqui, ele está negando 50% dele, como é que ele vai lidar com qualquer aspecto da vida dele? Sobretudo o relacionamento com outra mulher. Gente, é muito complicado. Essa questão que eu estava falando, que são diversas informações. Eu estou tentando fazer aqui, abranger o máximo possível. Mas essa questão que eu estava falando sobre energia feminina e energia masculina, e que dá o equilíbrio das relações, é algo que, assim, se as pessoas conseguirem ver, conseguirem equilibrar, elas já vão ter um relacionamento muito, muito, muito melhorado. E esse aspecto da mãe, que foi o primeiro, o filho, né, no caso com a mãe, ele foi o projeto dela, ele deu a nutrição, ela fez parte da mãe. Até 3 meses, o bebê sequer sabe que não faz parte da mãe. Olha o tamanho dessa ligação com a mãe. Então, se ele não tem uma relação boa com a mãe, sim, ele não pode ter problemas, ele vai ter problemas. E não vai ser só com você, não. Ele vai ter problemas com diversas situações. E, Sara, mas a mãe dele não é uma pessoa boa, ele não consegue estar com ela. Não precisa conviver, tá, gente? Ele pode honrar a mãe dele sem ele conviver.
Eu recebo perguntas de pessoas falando assim, Sara, mas meu pai é narcisista, não sei o que, não dá pra viver não. É muito complicado. Não precisa você conviver. Precisa você estar ali próximo. Você não precisa dar um suporte financeiro, você não precisa dar um suporte emocional. De toda forma você vai estar honrando. Se você realmente honrar, ou seja, você aceitar no seu coração que aquela pessoa foi a melhor que existia. Por isso que em meus atendimentos eu faço frases de liberação e eu passo. Pra quê? Porque algumas pessoas, no momento da constelação, elas conseguem fazer a liberação e aquela cura, ela já vai acontecendo ali. É muito lindo, você já vê. Outras, você vê o início ali, mas ela precisa dar um passo a mais. Cada pessoa é uma pessoa, cada constelação é uma constelação. E o que acontece? E ela vai dando os passinhos a cada dia, naquele movimento lindo dela, que ela tem, que é só no tempo dela, é o tempo dela. Não é o tempo que nenhuma outra pessoa pode afirmar. Sobre as cartinhas. Ai, gente, vocês amam cartinhas, né? Cartinha hoje não vai dar tempo, mas ó, gente, quando eu terminar essa live aqui, eu vou postar e coloquem lá, eu quero cartinha. Pra quem nunca viu aqui, eu tenho frases sistêmicas. Hoje, infelizmente, não vai dar. Minha programação não foi, porque eu sabia que a live ia demorar mais um pouco. E tem outros compromissos após. Mas são essas cartinhas aqui sistêmicas. As pessoas adoram. Quem já conhece sabe. Eu sempre tento tirar 2 ou 3, mas nunca consigo. Sempre eu tiro mais. E eu tento buscar esse movimento. Sentir, sabe? O que essa pessoa tá aí do outro lado sentindo. Mas tenho novidades, tá, gente? Tenho novidades. Então, quando eu postar aqui essa live, coloca lá, eu quero cartinha, ou coloca o que você achou da live, que eu sempre pego os nomes dessas pessoas, ou a pessoa que trabalha comigo pega os nomes, e na próxima live eu já começo tirando. E aí, dependendo do número de pessoas, por exemplo, 10 pessoas colocaram, 5 pessoas colocaram, eu vou substituindo por outras que estejam aqui, que participaram mais, que eu sinto, sabe? E em algum desses movimentos de cartinha eu sinto um elemento diferente, e aquela pessoa vai mentalizando aquela cartinha de grande eficácia, é maravilhoso. A Adriana perguntou aqui, como é feita a constelação familiar à distância? Então, meu bem, eu trabalho com constelação familiar à distância com bonecos, que são esses representantes aqui do sistema familiar. Eu utilizo este tablado aqui, e a gente vai fazendo as movimentações através do Google Meeting. Do Google Meet, através do link que eu envio, e a gente vai fazendo. Faço também constelações à distância com pessoas, que são o quê? Várias pessoas em várias telinhas do Google Meet, em que uma vai fazer a constelação e as outras vão ser os representantes. Inclusive, com essa sua pergunta, eu já falo a novidade. Gente, eu não sei se esse mês vai dar, estamos no dia 18, mas eu acredito que dê. Irei iniciar mais um novo projeto, além do meu guia, que vai ficar mais robusto. Eu tenho um guia de energia feminina, guia prático para levar energia feminina, de quem queira. E eu vou iniciar esse novo projeto, que vai ser essa constelação com pessoas. E vai ser bem legal. Uma pessoa vai fazer a constelação, eu vou falar pra vocês melhor na próxima live, bem direitinho. Foram projetos que eu fiz no final do ano passado, eu programei os projetos deste ano. E este é um deles. Então é um projeto muito lindo, que traz muita energia pra gente. Eu vou estar em contato com vocês através do Google Meet. Uma pessoa vai fazer a constelação, assim, digamos que, sei lá, tem 10 pessoas. Uma pessoa vai fazer a constelação, então eu vou trabalhar com bonecos, com pessoas, provavelmente mais com pessoas. As outras pessoas vão ser representantes do sistema familiar desta pessoa que está constelando. Então, você que nunca fez uma constelação, você que quer conhecer, você pode já começar participando, servindo, antes de você fazer o seu processo. Então, vai ser um investimento mais acessível para essa pessoa que vai fazer a constelação, e vai ser uma taxa simbólica para as outras pessoas que estiverem participando. Então, olha a energia que a gente coloca nisso. Olha que coisa rica. Eu farei uma vez por mês. O projeto é de inicialmente uma vez por mês, porque infelizmente não dá tempo de fazer mais vezes. E vai ser bem bacana, eu vou divulgar pra vocês aqui, vai ser muito, muito, muito bacana. E aí, quando eu divulgar, eu vou ver como é que eu faço para as pessoas já irem, e as pessoas que estiverem interessadas em participar, elas já participem. A pessoa que participa, ela faz uma vez e ela pode participar das outras, fazendo esse movimento sistêmico pra sentir, tá? Sentir no corpo delas.
E vai ser bem bacana, eu tô muito animada pra esse momento próspero, né, esse ano, que a palavra-chave, gente, é prosperidade, tá? Então busquem isso. Eu acho que tem mais uma... tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é sobre profissão. Fala assim: me sinto muito indecisa na área profissional. A constelação pode me ajudar? Sim. Eu não sei se eu respondi exatamente, mas eu respondi acima. Gente, quando a gente escolhe uma profissão, nunca é simplesmente a profissão que a gente escolheu. Eu já fiz live aqui sobre profissão. Não é simplesmente, o meu pai era advogado e você é advogada. É porque o meu irmão é médico, então eu vou seguir a profissão dele. A minha irmã lida com moda. Eu gosto de moda, eu gosto de roupa. Não, nunca é. Sempre tem algo por trás, às vezes vem de algo muito atrás. Por exemplo, eu sou advogada. Eu não fiz direito por acaso. Eu já fiz movimentos sistêmicos quanto a isso. E eu vou falar de forma bem breve, que pode ser a sua situação também. Mas muitas pessoas que buscam essa profissão, elas estão buscando justiça. Justiça como lealdade a alguém que veio bem antes ali, talvez na época dos escravos, talvez mais recente, mais próximo. Então, tudo é desta forma. Mas aquele médico buscou, ele realmente gosta de salvar a vida e tudo. Existe uma situação. Mas eu fui naquele médico e ele não era um médico que eu considerava bom, porque ele foi responsável e ele mesmo me disse que só fazia pelo dinheiro. Também existe uma situação pelo qual ele escolheu aquilo, por aquele motivo. Existem várias situações pelas quais você escolhe. Então a pergunta é: me sinto muito indecisa. Também existe um motivo pelo qual você se sente indecisa. Alguma coisa aconteceu aí na sua vida, na vida de alguém, na gestação, enfim. Tem várias constelações que eu faço, que a gente busca, a gente vai, alguns antepassados, a gente vai no momento em que a pessoa estava gestante, enfim. Então, meu bem, é isso. Deixem lá. Agora eu vou encerrando, né? Não tem jeito de eu fazer. Dessa vez vai dar 1 hora, realmente, porque sempre eu passo. Mas eu espero que vocês tenham entendido bem. Quem quiser, se comunica comigo no link da minha bio. Sempre que dá, eu respondo o mais rápido, o mais breve possível. Se comunica comigo por direct. Eu vou deixar essa live, coloca lá, eu quero. Quanto mais interação, eu vou abrir esse projeto. Quando eu abrir, eu mostro aqui pra vocês, falo aqui pra vocês. Porque vai ser só uma pessoa por mês pra poder fazer, uma pessoa pra constelar. As outras podem participar, tá? Então, não tem como ser mais do que isso. E é isso, gente. Eu desejo pra vocês um ano maravilhoso. Eu falei muito aqui sobre metas. Eu estou sempre postando 2 metas que eu tenho. Metas bem pontuais. Nós temos 365 anos do dia e eu sempre falo que quando a gente vira o ano, a gente só vira o calendário. Se você não continua as metas que você começou ali no ano anterior, você não vai fazer. Por exemplo, quantos de vocês disseram que ia fazer dieta a partir do dia 1º? Quantos de vocês disseram que iam pra academia? Eu tô falando metas, assim, bem objetivas, tá? Eu tenho vários projetos. Aqui eu cito somente as objetivas. Eu tô citando 2 sempre, que é o meu inglês. Se vocês virem, todos os dias eu tô citando aqui. A minha meta é de 350 dias. Tô abrindo aqui pra vocês, minha vida. E o meu treino, a minha meta é de 300 dias. O inglês tá tranquilo, eu só perdi 2, então eu tô bem no lucro. O treino eu fiquei doente, então são 18 dias, eu já perdi acho que 10. Vou correr atrás do prejuízo. Sara, mas você vai ficar frustrada se não conseguir? Não. Porque eu também trabalho com recalculando rotas. É algo que eu gosto muito de falar aqui. Então, por que é que eu faço isso? Para ajudá-los, para ajudar vocês, para incentivá-los, para fazer com que vocês vejam que alguém está fazendo e façam também. Então, é sempre por isso. É sempre no intuito de ajudar, por mais que seja a minha vida, tá? Que seja a minha vida pessoal. Deixa eu ver aqui. Ô Lu, beijo, meu amor. Elida Lopes, desde a primeira vez que vi seu conteúdo. Ai, que lindo. É muito lindo, gente, receber isso de vocês. Essa troca que, nossa, olha, não existe nada no mundo que pague isso. Realmente é o equilíbrio. Gratidão. Adriana, mas é possível descobrir coisas que não se lembra que aconteceu? Adriana, não só que você não lembra, mas que você nem sabe que aconteceu. É por isso que eu falo. Em algumas constelações que eu fiz, aconteceram situações que o constelador dizia: Sara, aconteceu isso, é disso. Em alguns momentos eu posso investigar na minha família e saber se aconteceu. Em uma delas aconteceu algo que era relacionado à minha avó. Ninguém sabia, eu nunca imaginei. E eu fui investigar com a minha avó.
Minha vozinha tem 94 anos, é viva, ainda totalmente lúcida. Eu disse, vovó, aconteceu isso já na sua vida? Como é que foi? E ela disse, sim, minha filha, aconteceu. Ninguém, não era um segredo, mas era algo que não era falado, simplesmente. E eu estava sendo leal àquilo que tinha acontecido. Então, por mais que... mas a minha avó já morreu e eu não sei. Não tem problema, a constelação ela é muito sábia. Então, por que não funciona para algumas pessoas, que é o tema da nossa live? Porque essa pessoa acha que aquilo que aconteceu ali não existe. Que aquilo não existiu. E como eu, por exemplo, tomo pra mim tudo que tem ali, eu sei que aquilo vai acontecer. Uma pessoa disse assim, fez uma constelação e disse, disse pra lá, isso é nada. Depois de 5 anos, ela já estava bem evoluída e tudo. Encontrou uma amiga e lembrou dessa constelação. Disse, meu Deus do céu. Olha só o tempo que ela passou pra poder conseguir internalizar e evoluir, porque naquele momento ela não estava pronta, não estava preparada e deixou aquilo pra trás. E depois de 5 anos ela disse, nossa senhora, era exatamente aquilo. Mas a constelação, não por ela ser uma adivinhação, por ela ser uma mágica, por nada disso, como eu sempre toco nessa tecla, por ser esse movimento de almas, ela precisou desse tempo todo com relação a este aspecto. Mas ela já estava evoluindo em relação a outros aspectos. Por isso que eu sempre falo aqui pra vocês, falei pra vocês hoje, eu gosto do meu cliente evoluindo naquele aspecto e que ele evolua em outros, que ele aprenda a andar sozinho. Que ele volte pra fazer constelação comigo, sim, ele vai voltar em outro aspecto. Mas ele vai aprender a andar sozinho naquele outro aspecto também. E ele vai voltar de novo, e ele vai... É assim como eu também sempre faço várias vezes, mas por quê? Porque a gente vai evoluindo sempre. E chega um momento que ele começa a lidar com determinada situação que ele não precisa voltar mais naquele aspecto. Ele pode voltar em outro, ou pode não voltar, e ele vai sempre ajudar pessoas que estão ao redor. Porque a energia dele, ela muda. É como constelar casal. Ou eu constelo o casal, se o tema da constelação, se eles estão ali discutindo sobre a relação e os dois querem olhar para o mesmo tema, tá? O tema... relacionamento, o tema que tem a ver com os dois, não que um queira um e o outro. Ou eu constelo o casal, eles juntos, os dois ali juntos, é possível, tá, gente? Na mesma sessão. Ou eu constelo só um dos dois, o outro, não. Se for o mesmo tema, não. O outro só precisa constelar depois de muito tempo. Por quê? Porque, imagina, é o sistema atual dele. A mulher chega com todo o sistema familiar dela, de origem. O homem chega com todo o sistema familiar dele, de origem. Eles dois se casam, aqui eles formam um sistema, o sistema atual. Ela traz toda a bagagem dela, ele traz toda a bagagem dele, tá? Eles estão tendo conflitos. Talvez porque o sistema dela não está bem organizado, está interferindo, o de origem, está interferindo no atual, ou o dele está interferindo. Então, se eu faço uma constelação com eles dois juntos, ótimo, porque eles dois vão olhar ali para o mesmo lugar. Se eu faço uma constelação só com ela, por que eu preciso fazer com ele se o sistema dela é o mesmo dele, por mais que ative o de origem, e vai movimentar aqui? Eu não preciso, eu vou emaranhar aqui, tá? Eu vou, como se fosse, entre aspas, bagunçar aquilo. Ah, Sara, mas é perigoso? Não, não é perigoso, mas não é viável e não é necessário. Então, algumas pessoas chegam e falam, eu quero constelar e o meu marido também. É o mesmo tema? Não, meu bem, a gente faz só um, tá? Pode ser que algum constelador faça, não sugiro, não é indicado e não é necessário. E a gente vai vendo esse movimento acontecendo. Ah, mas eu vou fazer de qual dos dois? O que estiver mais angustiado a princípio. O que quiser resolver aquela questão que tá ruim. Agora, se os dois estiverem, a gente faz junto. Entendeu? Gratidão pela partilha de sempre. Te admiro demais. Ai, Bianca, que lindo. Obrigada por contribuir com a evolução. Ô, Valdilene. Por nada, meu bem. Eu quero muito fazer essa constelação. Clica no link lá da bio, o Adriano falando direct. Então, gente, nossa, que live maravilhosa. Primeira live do ano, ó, eu vi com os olhos brilhando pra demonstrar mesmo a prosperidade. Então, esse ano que nós tenhamos muita prosperidade. Estou aqui, estarei com vocês bem juntinho pra ajudar a todos vocês. Sim, sobre as metas que eu estava falando, que eu fui responder, eu tô postando sempre aqui, gente. Então, se você postar também, me marca a sua meta, ó. Eu fiz a meta anual, mas que eu sempre vou continuar, tá? É só porque a gente tem um calendário, fica mais fácil de marcar. Mas metas, elas são para serem continuadas. Não existe isso. Começa a meta de 1º de janeiro, começa a meta na segunda-feira. A não ser que o calendário oportunize você a começar ali na segunda-feira. Porque, meu curso começa na segunda, tudo bem. Mas até assim você pode fazer o quê? Ir sentindo. A nossa vida toda é sentir. A nossa vida é sentir. Então, quando a gente sente, as coisas vão acontecendo. Prosperidade é você sentir que já é real.
Você sente como se já fosse real. Primeiro você sente com você pensa, imagina e sente que é real. Acredita nisso. Acredita que você vai conseguir. Eu consegui várias coisas na minha vida, em vários aspectos, então você também vai conseguir. Então, gente, boa noite pra todos vocês. Um beijo bem grande. Eu vou postar essa live, coloca lá. Não esquece, coloca eu quero cartinha. Eu vou tirar na próxima live. Tem esse projeto, tem mais projetos, tá, gente? Esse foi um que eu falei pra vocês aqui, rapidinho, mas vou falar bem direitinho sobre ele. Estamos em janeiro, estamos aí com um ano novinho em folha. Um ano novinho pra você escrever a sua história. Temos já 18 dias. Se você não conseguiu fazer o que você planejou, recalcula aí essa rota e vai pra frente. Com essa energia positiva, energia lá em cima. E é isso, estou aqui sempre. Um beijo, gente. Boa noite. Deus abençoe todos vocês. Boa semana. Resto de semana aí, né? Um beijo, tá, gente?